Aloha, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje falando de Brasil imperial, o período imperial da colônia portuguesa que deixou de ser colônia e agora é metrópole. E agora está acontecendo uma série de coisas na Europa e no mundo. E é isso, né? História é isso. É um conjunto de vários fatores, um conjunto de várias escolhas, um conjunto de vários contextos que nos levam até onde nós estamos hoje. Então, vou tentar reforçar isso sempre que possível, porque é algo que eu acredito muito e sejam todos muito bem-vindos. Espero que as aulas estejam ajudando, de certa maneira, vocês nos estudos de vocês, porque tem me ajudado também a botar em prática um pouco da parte da sala de aula. Então vem com nós. O tema da aula hoje é o retorno da família imperial para Portugal. Então vamos lá, a gente já viu um monte de coisa que está acontecendo no mundo e no Brasil. Dom João fugiu de Portugal, estava ali no banho-maria com a Inglaterra, estava no banho-maria com Napoleão, e rolo e confusão para tudo que é lado. E a família imperial veio para o Brasil e ficou aqui no Brasil um longo período, né? Só que aí, fazer uma pergunta para vocês, vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Vocês acham que diante de todas essas mudanças, Portugal, o povo português, a corte portuguesa, os nobres portugueses, estavam felizes com tudo que estava acontecendo? Pensa aí. Já já eu volto. Para completar isso tudo, surgiram algumas manifestações, algumas rebeliões, para usar uma outra palavra, algumas conspirações da e manobras da nobreza portuguesa para tentar trazer o rei de volta, para acabar com essa farra do boi e tentar trazer Portugal de volta ao seu patamar de reino, não ser esquecido como uma parte do reino, então, como a gente brincou, já uma colônia, não ficar esquecida de fato pela nobreza, pelo rei, pela família real, enfim, pelas próprias relações políticas e socioeconômicas, né, que envolviam é, a estada do rei, enfim, principalmente eu acho que os objetivos do rei, né, ele vai desenvolver o que é interessante para ele, o que ele quer, né, até porque ele tem poder para isso. E aí em 17 tentam fazer uma revolução, tentam fazer uma tomada de poder para fazer uma constituição portuguesa e para tentar trazer de volta Dom João VI. Nessa revolução tiveram todos os 12 principais componentes do movimento enforcados e, e não foi para frente. Só que a, a Europa estava fervilhando essas ideias constitucionais, essas ideias revolucionárias, questionando algumas relações. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Questionando algumas relações, né, com a monarquia, vendo que na França teve a Revolução Francesa, o Iluminismo fervilhando na Europa. E aí em 1820 a Espanha tem uma revolução e eles tentam retornar com a Constituição de Cádiz que eles haviam feito em 1814, salvo engano, ou é 14 é 12. E aí
Portugal vê isso, a nobreza portuguesa, desculpa, a coroa tá no Brasil. Tá sabendo das coisas, mas sabe bem depois de tudo aconteceu, né? Que a informação demorava para chegar em Portugal e de Portugal ao Brasil demorava mais, mas enfim. E aí, Portugal vendo isso falou, cara, não vamos ficar parados não, vamos fazer uma revolução, vamos nos inspirar, na verdade, na Constituição de Cádiz, vamos montar uma Constituição e vamos trazer o rei de volta. Chega, basta, chega de ser esquecido, chega de ser jogado de lado, vamos dar um basta e vamos exigir as coisas que a gente acha importante, que a gente quer. E aí eles fazem uma constituinte e enviam realmente um intimato para Portugal. E aí, gente, cara, aí, como a história é apaixonante. A história realmente eu gosto muito porque, como eu falei já em algumas aulas, não são só decisões, tem todo um contexto, toda uma vivência, toda uma história já vivida que te levou para aquele lugar. E como é que estava aqui no Brasil a situação? Dom Pedro Rei, Dom Pedro Príncipe, perdão, Dom João Rei, Dom Pedro casado com Leopoldina, Princesa Leopoldina. Beleza? Beleza. E a Princesa Leopoldina, como a Ju já falou em uma das aulas aqui, ela era uma pessoa extremamente culta, extremamente inteligente. Ela era uma princesa da Áustria. Então, velho, ela foi educada para apreciar música, para escrever poema, para fazer poesia com o pai nos jardins do palácio lá da Áustria. Ela era letrada, ela era inteligentíssima. E o pai dela havia sofrido com algumas rebeliões, ela morria de medo. Então ela ficou meio que barganhando com Dom João e com Dom Pedro e tentando ajudar na situação, influenciando nas escolhas e fazendo o papel realmente de uma mulher casada com um regente de um governo, né? No caso, Dom Pedro ainda não era o regente, mas de fato ela foi educada e foi ensinada para ser uma rainha. E, enfim, eu sou muito fã da Leopoldina. E ela vai influenciando. Ela tinha Dom João como um pai, né? Nas cartas dela ela relata mais de uma vez o carinho que Dom João tinha e a relação que ela tinha de carinho, confiança, amor com o rei. E tenta ajudar na situação até que fique insustentável e eles têm que fazer uma escolha. Eita! E agora como é que vai ser? Porque não dava mais para enrolar. Nem Inglaterra, nem Portugal. Não tinha mais como. E Dom João precisava tomar uma decisão. Em Portugal se trabalhava com a hipótese de fato de trazer toda a família, mas na nossa segunda aula, desculpa aí, tô ruim com o número hoje, hein? Sou bem de história mesmo. Nossa segunda aula eu falei da inteligência e das artimanhas de Dom João, que ele politicamente, não vou falar que ele era um bom político, porque ser bom político é um juízo de valor, enfim, cada um tem o seu para definir o que é um bom político. Não vou falar sobre isso. Mas ele sabia conduzir as relações de acordo com as vontades dele, independente de quem ele estivesse relacionando, com quem ele estivesse se relacionando. Dom João realmente sabia conduzir, às vezes até manipular a situação para que tudo acontecesse da maneira que ele queria. E até que em 1821 ficou insustentável, muita pressão de Portugal, e ele para e pensa, falou,
Agora quem vai comigo? E aí o caldo começa a engrossar. Por que o caldo começa a engrossar? E por que ficou insustentável? Na Constituinte, lá em Portugal, como eu falei, na Europa estava tudo fervilhando, né? Na França já tinha acontecido, na Espanha já tinha acontecido e estava acontecendo em Portugal. Eles se reuniram e falaram, não, vamos fazer uma Constituição com diretrizes liberais, que era o que estava realmente bombando, tava nos top trend topics da Europa na época, era o liberalismo. Então vamos fazer uma Constituição que tenha um caráter, uma direção liberal, e vamos exigir a volta de Dom João, além de desmembrar o Brasil, né? Desmembrar, ficar todo mundo todo, todo mundo tipo separado e com líderes portugueses conduzindo os estados. Eles queriam o retorno da família real e transformar o Brasil numa província mais uma vez. A situação tava tensa, tava peculiar. E aí Dom João tem uma grande sacada e fala, ó, eu volto com todo mundo, exceto quem? Dom Pedro. Ó, Pedro fica ele Leopoldino, porque tem que ter alguém da minha confiança na liderança aqui do Brasil. Ele já sabia que possíveis tentativas de rebelião, de independência poderiam acontecer. E ele fala para Dom Pedro, ele fala, filho, foi o seguinte, eu vou lá, você fica, porque se tiver alguma coisa aqui, se acontecer qualquer coisa, a gente mantém pelo menos a família no poder, e eu sei que contigo eu consigo conversar, e contigo eu tenho uma relação de respeito por ser seu pai. Enfim, é tudo nosso, tamo junto. E eles realmente decidiram voltar nesse momento. Antes da gente continuar falando dessa volta aí de Dom João e da família, quero fazer umas provocações para vocês entenderem um pouco mais o contexto. Lembra que eu sempre falo do contexto, da importância de entender esse contexto e enfim, você pelo menos tentando entender o contexto, você vê que algumas decisões são às vezes as únicas decisões cabíveis, ou então as melhores decisões para aquele momento. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é a importância de fazer as perguntas certas, ou então de entender a pergunta. Às vezes a gente está muito distante da resposta porque a pergunta está errada. A pergunta poderia ir em outra direção, poderia ser outra, e a gente insiste naquela pergunta e fala, não, mas como, e às vezes a pergunta é por quê, ou às vezes a pergunta é o quê. Então fica uma dica aí para vocês, para a vida isso. Não só para os estudos, mas para a vida. Enfim, voltando. Desculpa. Vamos fazer uma analogia aqui. Meu pai é um pedaço de terra e eu chamo ele de colônia. E eu sou outro pedaço de terra e ele me chama de metrópole. E aí, cara, meu pai não faz nada sem a minha autorização e me dá os dinheiros para pagar as contas, me dá dinheiro para minha mesada, bota gasolina no meu carro, me dá um carro e tal. Até que chega um momento que meu pai
chega e fala, não, ó, agora é cada um por si, enfim, vou gastar o dinheiro comigo, não vou gastar o dinheiro com você, e se vira. E eu fiquei sem estar preparado para a vida, fiquei sem fazer nada, pensando, e agora, como é que vai ser? Isso com alguns conflitos internos e alguns conflitos externos, porque nada dava certo. As, as coisas que eu negociava com meu pai, ele não quer mais negociar comigo, enfim. Nada tá dando certo e eu tô com várias crises, né? E aí, meu pai começou a gastar dinheiro com ele, comprou carro, comprou roupa nova, tava gastando dinheiro com ele. Até que chega um ponto que eu chego e falo assim, pai, vamos conversar. Ó, não tá dando mais, eu preciso que o senhor volte a me ajudar, eu não me preparei para esse momento. Enfim, eu preciso que o senhor volte a me ajudar agora. O que o meu pai vai pensar nessa situação? Porque, pô, ele gastava o dinheiro todo comigo. Aí, do nada, ele começa a gastar o dinheiro todo com ele, fazer as vontades dele, fazer o que quer, ele que mandava no nariz dele, e não se preocupou comigo mais. Mantinha uma relação saudável, amistosa, mas não se preocupava mais comigo. E aí agora, parceiro, eu peço pra ele voltar a se preocupar comigo. Ele vai falar, não, quero não. Quero não, obrigado. Não, tava bom daquele jeito lá. Tava funcionando, nossa. Tava indo pra frente demais, tá doido. Não, não, tá bom, não quero não. E eu falo, não. Do jeito que tá, não dava não. Pode me ajudar. Não tô conseguindo, vem, me ajuda. E não. E eu falo, eu exijo que volte pelo menos a mesada. E a gente conversa. E aí meu pai volta com a mesada. E aí a gente conversa. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando Portugal recebe de volta a família real, já tinha a constituinte marcada. E aí ele chama é, representantes de todas as províncias, de todos os reinos de Portugal, né, subjugados a Portugal, para fazer essa constituição do reino de Portugal. Só que, gente, eles já estavam com o plano todo armado. José Bonifácio, ele era um cara também letrado, muito inteligente e foi um grande amigo de Dom Pedro, da Leopoldina principalmente. Né? Dom Pedro teve alguns probleminhas depois, mas enfim. Pra vocês terem uma ideia da relação deles, o primeiro tutor, primeiro regente de Dom Pedro II, quando lá na frente, quando vou dar spoiler, né? Quando Dom Pedro volta para Portugal, ele deixa os cuidados de José Bonifácio. José Bonifácio, que deixa eu arrumar aqui a câmera que tá torta. Tamanho era o grau de confiança deles. Eles brigavam volta e meia, aquele amigo que te cutuca e tal, não sei o que, mas deu bom no final. Enfim. Enfim, José de Bonifácio vai representando São Paulo, né? Faz a Constituinte e chega com uma Constituição no bolso já. Com a Constituição querendo a abolição da escravatura, querendo que os reinos de Portugal fossem subjugados a Portugal, mais independentes ao mesmo tempo, em decisões e tal, mas com uma certa não dependência, com uma certa ligação. Ligação é a palavra com a coroa. Só que, como eu falei, veio todo mundo, todo lugar do mundo, só que todo lugar do mundo, dos reinos de Portugal, né?
na África, na Ásia, enfim, veio todo mundo com um representante, mas o plano já estava arquitetado e eles montaram a Constituição. E foi algo que complicou muito a vida de Dom João, porque uma das coisas que eles queriam era Dom João de volta, Dom João volta, só que fica refém, né, fica refém do outro ponto também que é de pressão em relação a esse mal-estar português é que eu esqueci de falar. Com a queda de Napoleão, existe uma coisa que aconteceu, na verdade, na Europa, que foi muito importante, que foi o Congresso de Viena. E o Congresso de Viena exigia, né, que existissem monarcas, existissem reis, na verdade, nos seus reinos. E Dom João não estava nem um pouco afim de voltar. Foi, foi por volta de 1814 ou 15, desculpa. E aí, nesse congresso, quando chega a informação que ele tem que voltar, aquela velha conversa, ele fala, Dom João, ele era bobo, ele era sonso, rapaz, bobo e sonso é eu e tu. E quem tiver mais assistindo aí do lado de vocês. Dom João não era bobo, não. O que é que Dom João faz? Ele não queria voltar para Portugal de jeito nenhum. E o povo português, inclusive, estava esperando, falando, agora volta. Não é possível. Agora o papai volta. Não tem porquê. Se tá todo mundo exigindo que ele volte para o seu reino, ele tem que voltar. O que Dom João faz? Ele muda o nome do Brasil e eleva o Brasil a uma metrópole, a parte do reino oficial. E aí, gente, ele fica. Portugal, o pessoal de Portugal fica louco, fala, não é possível que esse cara tá fazendo isso. E ele fez. Ele levou, só por conta do nome, o título do Brasil, a reino. E aí fica mais uns anos. Mesmo com a pressão agora de outros países, ele decide ficar. Deixa eu pegar aqui na minha colinha o nome oficial que ele bota. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Eu tava com medo de errar a ordem. Tive que pegar aqui na minha colinha. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E aí junta todo mundo e fica. E se você acha que ainda os portugueses não tem motivo para reclamar, tem mais um motivo. Em 1818, a nossa rainha, Dona Maria, né? Ela já tinha alguns problemas psiquiátricos e Dom João já era príncipe regente já há alguns anos. Mas em 1818 ele se torna de fato Dom João VI, o rei de Brasil e Portugal. E aí o pessoal fala, não, mas agora a rainha morreu, ele vai ter que voltar. E o pessoal português, eu acho que é deles que a gente tirou aquele negócio de que brasileiro nunca desiste nunca, né? Acredita sempre e tal. Eu acho que veio dos portugueses, porque eles falaram, agora ele volta. Dom João não volta e não só não volta, como ainda é coroado aqui no Brasil. Aí, meu irmão, os arapôs falam, não é possível, não é possível um negócio desse. Não é possível que nosso rei não voltará. Ora pois. Muito boa minha imitação de português, né? Mas, gente, aí o pessoal fica pistola e aí, como eu falei, 1818 vai fervilhando até chegar em 1820. E o que foi essa revolução? O que foi essa revolução do Porto? Vou explicar pra vocês. Calma o coração, que eu vou explicar pra vocês. Se liga. Então, Dom João fica refém da corte. Porque quando ele chega para assumir de novo o trono de Portugal,
a corte exige uma constituição que limita os poderes do rei e dá poder à corte. Então a corte que vai ditar muitas das vezes as vontades de Portugal. Isso limita demais o poder de Dom João e algumas dessas escolhas da corte, pessoalmente em relação à antiga metrópole que era o Brasil, né? A querer retornar ao Brasil a colônia, enfim, limitar as liberdades do Brasil, que diga-se de passagem, essa Constituição com caracteres liberais, com inspirações liberais, ela é liberal para Portugal, porque para o Brasil e para as outras colônias ela não é nem um pouco liberal. Ela mantém o mesmo padrão e mantém a subordinação das colônias. Enfim, essas escolhas das cortes e as pressões que a corte faz em direção a isso ocasionam em grande parcela na independência do Brasil no ano seguinte. E como eu falei, Dom João já imaginava que isso poderia acontecer, que não estaria distante de acontecer, e aí deixa Pedro para virar Dom Pedro I. E aí a próxima aula a gente fala sobre independência do Brasil. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha dado boas informações. Que vocês tenham conseguido entender todo o contexto por trás das escolhas que foram acontecendo e para a gente entender de uma maneira mais ampla, uma maneira mais lógica tudo o que aconteceu com o nosso passado. Beleza? Até a próxima aula. Beijo no coração. Tchau.